Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Dois Cafés e um Filme. Bom dia, Mariana, tudo bem? Bom dia, Eduardo, tudo bem? Perfeito, muito obrigado pela sua audiência. E nesse episódio nós vamos conversar sobre mais dois filmes que já não estão em cartaz, né? A gente está um pouquinho atrasado aí nesse andamento, Só mas um cadinho, só um nós cadinho. só um cadinho. Mas a gente acredita que são dois filmes interessantes de serem conversados porque eh, são de personalidades que dessa nova geração, né, são novas caras do cinema, e que é importante acompanhar o que essas figuras estão produzindo hoje. E a gente geralmente faz uma associação, né, sobre os filmes que a gente vai falar, e hoje a associação foi a mais básica e simples possível, né. Quando a gente conversou: "Pô, vamos falar sobre quais filmes?". "Ah, tá passando Drama, com o Robert Pattinson, e tá passando A Cronologia da Água, com a Kristen Stewart". Que é a Poxa, diretora. que é a diretora, né, ela não tá atuando. Aí, nossa, Crepúsculo, vamos ver o que onde estão essas 2 pessoas hoje? Vamos falar sobre esses 2 filmes? E foi isso. É, En basicamente o que mobilizou aí foi falar: "Gente, olha só, será que ele ainda tá brilhando? E ela, não é? Como que será que está?". Mas é, não, brincadeiras à parte, os 2 filmes, eles têm uma narrativa muito interessante, né, e eles ambos trabalham, acho que um pouco com a questão da identidade, da memória e da construção do eu, né. Então, assim, brincadeiras à parte, eles fazem um bom par, assim, para além do sim. Robert Pattinson e da Kristen Stewart. Sim, sem dúvida. É, a gente consegue ver mais coisas, mas inicialmente quando a gente selecionou foi pura e Inicialmente foi. simplesmente por Crepúsculo. Então vamos pra nossa chamada e nós voltamos com o nosso episódio. Bom, hoje nós vamos falar sobre O Drama, um filme do Christopher Borgli. Ele que é um diretor norueguês, um diretor novo, tem poucas grandes produções ainda, né. Talvez essa seja a primeira grande produção dele, em termos de nomes da indústria com que ele está trabalhando, né. O Robert Pattinson, a Zendaya principalmente, até mais. Mas são atores muito requisitados no momento, são nomes, dessa nova fase de Hollywood que atraem público, né. Então, ele já fez alguns filmes antes com nomes consagrados no cinema, né. Se você pega o filme anterior dele, só pegar o nome aqui, é o filme com o Homem dos Sonhos, né, que foi em 2023, e tem no papel Nicolas Cage, que é um grande nome histórico, mas já não é mais um nome requisitado pelos grandes estúdios, né. Sim. Apesar de ser sempre entregar um trabalho excelente, ele tá numa série nova agora do Homem-Aranha, que eu não assisti, Não, também não assisti não. mas é uma retomada, eu acho que do Nicolas Cage. Foi uma produção muito grande, investida, acho que, se eu não me engano, tá no Prime Video. Mas o Christopher, ele é um diretor novo, esse foi o primeiro filme que eu assisti dele, eu não tinha assistido nenhum filme dele antes. E eu confesso que, dentre os filmes que a gente começou a falar, nessa nova fase aqui do nosso podcast, excluindo os filmes do Oscar, né, aquela fase inicial dos filmes do Oscar, mas eu considero que foi o filme melhor dirigido entre todos eles. Foi o filme que eu mais gostei do trabalho de direção. Me surpreendeu muito, porque, assim, eu fui sem expectativas pelo Zero nome. expectativas pelo nome, pelo Robert Pattinson, pela Zendaya. Porque, assim, a forma como era, de certa forma, comercializada o marketing do filme, eu fui com uma expectativa que talvez fosse alguma coisa, uma comédia romântica clássica, algo nesse gênero, Uhum. e é uma comédia romântica, e eu quero trabalhar um pouco dentro dessa perspectiva depois, mas é muito diferente do que eu esperava que fosse. E eu fiquei muito surpreendido, e surpreendido com o trabalho que eu vi de direção também. Então, né, sobre isso que você estava falando, inclusive, a gente consegue perceber um pouco dessa construção narrativa. Eu acho que talvez tenha sido proposital, até mesmo para criar um choque,
quando as pessoas fossem assistir ao filme, né. Mas no próprio na própria divulgação, no período do marketing e tudo mais, a Zendaya ela usou vestidos, né, recobrando, né, fazendo, assim, uma referência a uma tradição que tem nos Estados Unidos, no casamento, que é de você usar no dia do seu casamento algo novo, algo velho, antigo, algo emprestado e algo azul. Então cada vestido, ela utilizou um vestido completamente novo, ela utilizou um vestido que ela pegou emprestado de uma outra atriz, um vestido antigo e um vestido que tinha elementos azuis. Justamente para assim, simbolicamente estar, dialogando com essa tradição, né. Porque aí é isso, o filme fala sobre um casamento, né, assim, que vai ter um casamento, e cria já essa narrativa, tipo, de parecer que vai ser um romancezinho e tal, tudo mais, apesar do nome O Drama, É, né. Eh, então tem acho que um pouco dessa quebra da expectativa conforme a gente vai vendo o filme, sabe. Um ponto interessante que antes, né, assim, até de da gente falar mais especificamente do filme também, é que acho que para além da questão de pensar ou o romance ou a questão do casamento e tudo mais, o filme me fez pensar muito dentro de uma questão e que aí eu acho que se dialoga com o outro filme que a gente vai comentar no episódio de hoje, né, que é a Cronologia da Água, mas sobre a questão da identidade de um sujeito, né, a construção dessa identidade. E aí como essa identidade, ela é uma produção narrativa também. Seja ela autobiográfica, como a gente vai ver na cronologia da água, né, ou seja uma narrativa que o outro faz sobre nós. Porque o que a gente vê ali no começo é um pouco isso, né, o personagem do Robert Pattinson, ele cria uma personagem ali para preencher o desejo dele, né, uhum. então, aquela eu acho que é Emma o nome da personagem da Zendaya, né, não tenho certeza, mas É, no enfim. nome tudo bem. Enfim, mas, essa personagem da Zendaya, no primeiro momento ali, até aquela revelação no jantar com os amigos, ela aparece completamente pela perspectiva e pelo olhar do personagem do Robert Pattinson, né. Mas curiosamente, depois daquela revelação, todos os fragmentos que vai configurar essa nova identidade que está sendo reordenada ali, também vêm dessa perspectiva e dessa visão do personagem do Robert Pattinson, né, mas Sim. aí a gente pode ir falando isso aos poucos, porque você também comentou que você queria falar sobre a questão da comédia romântica e tudo mais, mas eu acho que um ponto muito interessante trabalhado, né, nesse filme, é como essa revelação do passado que surge naquele momento ali entre os amigos, né, ela aparece como uma ameaça de destruir uma identidade que era aparentemente estável e uma identidade construída pelo personagem masculino, né. Uhum. Que é um pouco diferente do que a gente vai ver em Cronologia da Água, né, que é uma Sim. reorganização de uma identidade fragmentada a partir do trauma. Mas é esse Antes de passado. você de Hã. avançar um pouco, só para não ficar perdido quem tá escutando, Hum. acho que é bom a gente pontuar o que que de fato acontece no drama, né. Ah, sim, sim, sim. Porque o drama ele, começa como um casal, eles estão aprende tudo bem entre eles estão fazendo os planos, estão prestes a casar, tá tudo muito Apaixonados. bem, apaixonados. E aí, uma noite que eles vão experimentar, o O buffet, menu. se eu não me engano, o menu É. que vai ser servido no casamento, eles estão acompanhados de um casal de amigos, e esse casal de amigos é um casal de amigos mais próximo do noivo, né, não da Uhum. noiva. E eles começam a beber, começam a conversar e eles resolvem jogar um jogo em que eles devem contar a pior coisa que cada um fez na vida. E o casal de noivo o casal de amigos, eles começam contando o que acontece com eles, inclusive o que a personagem, né, da amiga, ela conta, a Rachel, ela é uma coisa absurda,
Ela deixa um garoto que é atípico, né, preso no armário por um dia, não revela pra ninguém que ela prendeu o rapaz lá e tudo bem, ela era criança, mas e fica por isso mesmo e ela mostra zero remorso em relação a É, isso, não, isso daí eu achei enfim, eu né. é. Ela já faz algo pesadíssimo, uma amiga. E O aí noivo também faz algo pesadíssimo, ele faz cyberbullying, aham, sim, né. A pessoa que ele fazia cyberbullying até sai da escola. sim. E aí quando vai pra personagem da Zendaya, que é ali a meio que outsider, porque ela não é amiga do ela só é a noiva, o relacionamento é direto ali com o noivo, né. E quando ela conta o caso dela, que é algo, muito ali da inserido na cultura estadunidense, do que Estadunidense. acontece nos Estados Unidos, né, que ela planejou na infância, por ter sofrido bullying e tudo mais, mas que ela planejou um massacre no colégio que ela estudava. E quando ela revela isso, a forma como todos ali reagem, né, muda totalmente a perspectiva que eles tinham daquela pessoa, daquele indivíduo, né. O julgamento começa a partir dali, a dúvida de quem ela realmente é começa a partir dali, a partir da visão dos outros, né. Dos outros, isso. E aí vai se construindo todo esse drama, esse conflito, a partir do personagem do Robert Pattinson, a partir do noivo, na dúvida de quem de fato é a noiva, né, quem com quem ele se casaria, e vai desencadeando uma série de situações constrangedoras e aflitas demais, né, e por aí vai. Então, quando você fala sobre essa construção da identidade, né, o drama, ele se apoia principalmente nessa primeiro, a cultura de cancelamento tá totalmente inserida, né, nessa lógica, porque o que de fato da personagem, o que que ela acontece com ela, ela é julgada por algo que ela sequer fez, ela é condenada por algo que ela sequer fez, ela levou a arma para o colégio, ela planejou, mas ela logo depois acontece um fato que faz mudar totalmente a perspectiva dela em relação a esse episódio e ela dá um Hum, 180, porque é, ela vira uma ativista contra, contra a arma, né, e tudo mais. armamentos. Então, assim, ela já teve todo um arco de redenção individual, porque ela sofreu, ela planejou isso e ela vai e encontra uma redenção já, mas isso não importa para aqueles que Verdade. estão ali. Ela se torna alguém, em que se tem uma dúvida de quem ela realmente é, e essa dinâmica de que você nunca vai conhecer totalmente o outro indivíduo, vai sendo exposto ali, né. E a partir sempre da perspectiva do julgamento do personagem do Robert Pattinson, Petson. Exatamente. né. E aí encontra o que você está falando sobre a construção de identidade, né. Quem de fato é ela? Ela é quem é vista pelos outros, ou quem da vivência dela, dos pensamentos dela. Então entra nessa dinâmica e aí que foge totalmente, acho que da comédia romântica. Uhum, sim. Porque eu esperava um filme de romance, que tivesse algum conflito, porque o título é o drama, obviamente, mas quando a gente pensa um pouco no cinema de romance, é um cinema que foi também muito forte. Na última onda que teve em Hollywood, que era nos anos 90 ali, início 90, dos anos 2000, é. que você tem talvez as grandes nas grandes bilheterias e nos grandes nomes do cinema, trabalhando nesses filmes, né, os filmes que ocupavam por muito tempo as salas de cinema, a gente estava conversando antes aqui do episódio, por exemplo, da dificuldade de conseguir assistir o filme do Almodóvar, que já saiu de Sim, cartaz. Então mas o filme do Michael continua em cartaz. Esse lugar seria ocupado nesse período pelos filmes de comédia romântica, né. e E depois mais de um. mais de um, e também inundado na TV, passando sempre, então assim, esse foi o grande momento, o último grande momento da comédia romântica. E como eram essas comédias românticas, né, elas eram eu acho que elas refletem muito como é a perspectiva de mundo naquele momento,
E se você compara com essa ro se a gente pudesse classificar aqui agora também com esse como uma comédia romântica, né, Uhum. eu quero muito debater tanto a questão de cinema de gênero, mas na verdade eu quero comparar como o cinema de gênero reage ao momento que a gente vive no mundo. Tá inserido, contextualizando, né. Contextualizado aqui. E aí, como esse filme é pessimista, como esse filme trata as coisas, de forma de incerteza, incerteza de futuro, incerteza do que se passa de presente, incerteza de identidade, enquanto as comédias românticas ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, são totalmente, esperançosas, esperançosas de um final feliz, como os Uhum. clássicos contos de fadas. Então, acho que é interessante compreender como, o cinema de gênero vai mutando a partir do período em que ele está inserido, né, no mundo. Porque é isso, a gente vive um momento de total incerteza de futuro no mundo. Sim, é um Mas tem momento de crise, né, e a gente vê isso, por exemplo, no filme, né, como o filme começa estabelecendo, tipo, tem uma confiança estabelecida, tem uma uhum, esperança ali naquele início, né, que aí fazendo aí um paralelo até como se fosse essas comédias românticas mesmo da década de 90 e do início dos anos 2000 ali. Então quando você começa a assistir o filme, você tem essa impressão, assim, de que vai ser isso. E aí uhum, rompe, né, isso tem uma ruptura, o filme tem uma ruptura, essa quebra da expectativa, mas que ao mesmo tempo que quebra essa expectativa, ela também desorganiza a própria construção narrativa do romance, total. da comédia romântica, né. Uhum, E aí a gente vê a crise, não só a crise ali da dinâmica do filme mesmo, dos personagens, mas assim, uma própria crise dessa identidade da comédia romântica, mostrada sim. ali pelo filme. E essa ruptura que você citou, é a ruptura que nós millennials, eles são millennials ali no filme ali pela idade e tudo mais, Eu sou millennial? sofremos são, eles Ah, têm tá. seus 30 e poucos. É, eles são mais Então, novos do que eu. é tá mal, mas você também tá nos 30 tá na faixa de millennial, Quase Mariana. 40. Tá bom, É. obrigada. Quase pausa aqui, vamos voltar, vamos voltar. Mas, assim, é a mesma ruptura que a gente teve com quando a gente adentrou a vida adulta, do mundo que a gente recebeu, porque Sim. o mundo que a gente vivenciou na infância, ainda se tinha uma perspectiva de esperança. Se a gente pensar em Brasil, por exemplo, E de segurança de então também, né, em segurança. certa Se medida. você a gente tá falando de períodos em que anos 90 e início dos anos 2000, a gente tem vários fenômenos no Brasil, como isso também no mundo, mas pelo menos no Brasil eu posso citar, uma consolidação da democracia. Nós temos, melhora em indicadores econômicos no plano Estabilidade real, no plano nos anos real. 90, superação da superinflação e depois nós temos ali os anos iniciais do governo Lula, Sim. preços de commodities, o Brasil crescendo economicamente, todo um discurso de Brasil ganhando Copa do Mundo em 2002, Nossa, final quanto em 98, tempo! ganhou em 94, então assim, olha o mundo em que essa geração cresceu na infância, e o mundo que nós estamos hoje, com reascensão do fascismo, nações em guerra, crise econômica. Então, assim, não 6 não é à taças da toa. Copa do Mundo. E Copa do Mundo, então, talvez o pior desses cenários, a gente vai falar de futebol, né. Então, assim, não é à toa um filme que vai falar sobre a perspectiva de romance dessa Sim. geração, é um filme que vai para esse caminho de pessimismo, de insegurança, de sem saber quem é o outro. Vai conversar sobre, como eu falei, sobre cultura de cancelamento, vai falar sobre essa cultura que tem nos Estados Unidos agora, especificamente nos Estados Unidos, Armamentista. armamentista, né, o que acontece, guerra e o que acontece em conflitos nas escolas, em massacres. Então, assim, é interessante ver isso, porque como caminhou esse gênero, se a gente pudesse Uhum. fazer essa ligação com o que ocorre nos anos 90 e 2000, para o que acontece hoje. Eu acho que é muito interessante pensar nessa lógica, sabe. Mas você falou sobre a crise de identidade, Mariana, se puder voltar agora sobre esse ponto também.
É porque, assim, isso primeiro, deixa eu fazer um parênteses aqui, tá. Eh, cria na narrativa ali, né, como se a pessoa a partir da perspectiva dos amigos e do personagem do Robert Pattinson, que a pessoa terrível ali é a personagem da Zendaya, né. Uhum. E assim, é meio que, é psicopata, tipo, tem cenas do personagem do Robert Pattinson imaginando o casamento e todo mundo morto no casamento, né, aquela coisa assim. Aham. Sendo que, tipo assim, a primeira coisa eu comecei a ver o filme, e a primeira coisa que me bateu foi, tipo assim, quando eles estão se encontrando, né, ela tá num café, tá lá escutando música, lendo e tudo mais, e ele vai e volta, vai falei assim: "Gente, esse cara aí, ele é meio psicótico. Olha essa abordagem dele com essa mulher. Olha só, isso aqui não tá normal não, gente. Isso aqui tá num nível meio neurose", sabe, tipo, e depois isso foi uma coisa que ficou muito forte pra mim, assistindo o filme todo, eu falei: "Cara, um cara completamente neurótico, sabe, também, cheio das neurose dele, Uhum. julgando moralmente a outra que aparentemente ali parece tem muito mais estabilidade do que ele, Realmente. né, a ponto de, por exemplo, de ter, reelaborado essa experiência, né, essa experiência do bullying que ela sofreu e do planejamento, né, lá do massacre e tudo mais, ela reelabora, né, essa espécie de trauma ali que ela tem, na própria prática política dela, na ação política dela como Hum. ativista, né. Então tipo assim, marcou também, né, coisas pequenas, mas tipo, ela tem uma caneca pra tomar café falando, tipo, pra não estressar, alguma coisa assim, que tem alguma coisa, uma analogia ali, uma alusão à arma. E aí Uhum. ele abre, depois que ele descobre, ele abre, a caneca sempre existiu, sempre tomou Aham. café, nunca foi um problema, provavelmente ela era muito engraçada, né, era uma piada muito engraçada, até que ele descobre essa parte da história dela, né, da vivência dela, e aí tem um dia que ele abre o armário, vê a caneca lá com o negócio de arma, e ele pá, e joga a caneca fora no lixo. Sei. E ela percebe essas inconstâncias e essas instabilidades dele, né, porque ao mesmo tempo eu consegui assim, o que eu achei interessante é que me pareceu, assim, que o drama é um drama vivido, vivenciado, experienciado pelo personagem masculino. Que é Uhum. quem cria essa mulher idealizada, né. A Sim. mim me pareceu ela muito, consciente do que ela viveu, do que ela passou, de como ela elaborou, se reconstruiu narrativamente, né, a sua subjetividade, a sua identidade ali. Ela me pareceu muito mais segura do que, por exemplo, ele. E eu acho que isso aparece em vários momentos, por exemplo, no começo mesmo do filme, quando ele começa a abordagem nela, e aí ela, tipo, ela não escuta de um ouvido, né, então fica aí fala: "Não, vamos começar de novo, prazer, meu nome é fulana", sabe. Uhum. E isso acontece no final de novo, porque eu percebo, assim, que pra ela não existe essa coisa, assim, do de um é isso, é fixo, essa identidade é fixa, esse momento é fixo. Não, pode reconstruir isso, né, então porque eu acho que a vivência dela talvez tenha levado ela a isso. Eu não sou Sim. essa pessoa fixa aqui, né, eu modifico, a identidade ela é mais fluida, né, ela vai se modificando, essa minha subjetividade ela se modifica a partir das minhas experiências. Eu posso Uhum. reelaborar, eu não sou essa pessoa que planejou um massacre, não. Me deparei com isso, vivenciei isso, tive essa experiência, fui colocada numa outra situação e caminhei, é isso, sabe. E até no final eles estão no restaurante, depois de tudo isso, eu eu assim, né, tipo: "Cara, se um cara faz isso comigo, meu Deus, adeus, tchau, não quero mais saber dessa pessoa, nunca, nunca mais". Uhum. Vou assinar o divórcio no dia seguinte, sabe, tipo, é isso. E aí você tem ali ela realmente fazendo esse exercício ali do tipo: "Vamos começar de novo aqui, né, vou dar aqui Uhum. o start aqui". Isso não define esse episódio não define, quem a gente é e não define o que a gente sente um pelo outro. Mais ou menos Sim. assim, né.
E parte dela, não teria como ter partido dele, porque é Parte exatamente isso que você falou. absolutamente dela, dele não tem, ele vive eu acho que ele vive essa crise, esse drama quem Uhum, vive é ele, assim, no sim. final, no limite, assim, do filme me pareceu que esse drama e aí vai e tem um monte de coisa no no filme todo, mas esse drama é um drama dele justamente em função da dificuldade que ele tem de julgar essa experiência que ele não viveu. E ao mesmo tempo em que Perfeito. ele está tentando julgar essa experiência que ele não viveu, ele sequer coloca em questão ou em pauta a experiência que ele viveu, que foi de praticar cyberbullying, de fazer uma pessoa sair da escola dele, mudar de cidade, enfim, tudo mais. Não sei se foi ela que mudou de cidade ou se mas enfim, ele fala que praticou cyberbullying, que a pessoa saiu da escola, então tipo assim, e ela sofreu bullying. Então isso Uhum, também eu achei uma parada muito interessante do do filme, que é assim, como essa ação do bullying provocou nela uma reação que choca ele, mas no encadeamento, assim, ele uhum. teria começado esse planejamento, caso ela fosse a pessoa a vítima dele, né, do Sim, bullying. exatamente. Por isso que e eu acho o filme bem escrito, o roteiro também é do Christopher, o diretor ele dirige e escreve o filme, e eu gosto também muito do roteiro exatamente porque tem todos esses cuidados, nada ali também tá à toa. O fato dele ele não é estadunidense, o personagem do Pattinson, ele é britânico. Hum. Ah, O que já insere também um distanciamento dele em relação a essa cultura estadunidense de massacre em escolas. sim, Como é que soa isso para ele? Também soa diferente. Então, sim. por mais que, assim, e a gente por mais que a gente acompanhe o filme muito na perspectiva do personagem masculino, né, a gente vai acompanhando o conflito dele ali, as situações de constrangimento e de aflição são muito mais a partir da perspectiva dele, mas existe também ali, o drama vivenciado pela personagem da Zendaya, que é o fato dela e aí eu tanto até preciso me recordar muito bem da cena, mas no momento que ela conta, momentos antes, todos estão bebendo ali vinho e tudo mais, mas ela me Hum. parece ser a que tá mais sóbria de todas. Que Sim, ela já sim. e ela já começa a ficar frita quando eles puxam esse jogo. E ela conta muito mais de um lugar de se sentir segura Isso eu também de achei, isso eu também achei. contar essa experiência, né, dela, do que de fato a embriaguez. Sim. Né, então como é que isso vai, soar para ela, quando ela tem todo esse julgamento e todas essas consequências que vão tendo ao decorrer do filme, né. Então ela também vivencia um drama muito específico ali, É, que porque em era isso, alguma outra parecia ali um direção momento desculpa rapidinho, é que na cena é isso, parece que é um momento em que tem um núcleo, né, ela encontra ali um núcleo de segurança, né, aparentemente de segurança, em que ela se sente confortável para compartilhar, tipo, a pior coisa que ela pensou já em fazer. Porque é aquilo, né, por mais que seja um jogo, ela poderia completamente não falar, falar outra sim, coisa. Né, exatamente. poderia falar outra coisa, mas é isso, é a questão de se estar ali num espaço em que ela sente segurança para se vulnerabilizar diante daquelas pessoas, né, porque, Uhum, aquele jogo é um jogo de expor as vulnerabilidades. Também pensando num acolhimento, né, eu acho que você não espera que você vai jogar um jogo desse para ser julgado moralmente, né, você tá ali, jogar jogo é entre aspas, assim, né, é, mas, assim, você não imagina que essa experiência de contar, assim, a pior coisa que você passou, ou a pior coisa que você fez, ou o que sabe, tipo assim, uma experiência traumática da sua vida, você não pensa em compartilhar algo que realmente te toque tão profundamente assim, que te vulnerabiliza, se você não se sente seguro nesse espaço. Então, assim, sim. por um outro lado, eu acho que ali também tem uma ruptura, assim, sabe, dessa segurança, porque o que a gente vê é justamente esse julgamento moral vindo imediatamente assim que ela fala, né. Uhum, Porque imediatamente que ela fala, eles começam: "Não, mas espera aí, você só planejou, não é? Você só pensou, você não planejou, você pensou". E aí, tipo, ela continua, né, explicando o que que foi e recuperando também isso eu acho que o que levou ela a essa questão, né,
que não é muito assim, eu acho que o talvez não é quem é ali a Emma, porque a Emma é uma construção do personagem do Charlie, do Robert Pattinson, né, uma construção Uhum, dos amigos como a veem ali também, enfim, uma construção de si própria, obviamente, claro, mas eu acho que mais do que, tipo, quem ela é ou se ela é culpada ou não dentro desse julgamento moral, é pensar o que está colocado ali, é pensar como a personagem da Zendaya, como a Emma se torna a Emma, né, essa Emma que é revelada ali naquele momento. Então a gente tem, vários fatores que perpassam a construção dessa subjetividade. A violência escolar, né, no caso do bullying, o isolamento, o ressentimento, que é permeado são emoções, são afetos permeados por essa experiência, né. A cultura armamentista, como a gente falou, né, que também, se alimenta desses afetos, né. Então, assim, e a própria sociabilidade contemporânea estadunidense. Então, essa identidade, esse ser, esse eu, essa identidade, essa subjetividade, ela não é essencial, ela não é essência, ela é uma produção uhum. histórica, e na Sim, qual ela está inserida, né. perfeito, exatamente. E e assim como, a mesma comparação com o próprio gênero do filme que a gente tá falando, também é essa construção histórica inserida na contemporaneidade. É isso, E exatamente. um último ponto, assim, que eu falei que eu acho esse o filme melhor dirigido, Ah, sim, dentre esses que a gente falou. assistiu, porque, eh, você consegue ver esse filme comparando um pouco com o filme do Oscar que a gente viu, a gente comentou, que é o filme do Chalamet, que é o nossa, me deu um Marte branco agora no Supreme, outro. Hã? Marte Supreme. É, esse, o Marte Supreme. Esse filme do Marte Supreme, você tem esse desencadeamento também de aflições Sim, e um escalonamento de uma situação que vai para outra e vai com complicações cada vez mais, como também acontece nesse filme a partir dessa virada de chave. sim. Só que o que acontece nesse filme, eu acho que é de uma forma muito mais sutil, né, os desencadeamentos são muito mais, lógicos. Eu não vejo uma tentativa do roteiro em tentar escandalizar os eventos. Todos os eventos ali, eu fui bem levado a eles. No momento em que o Pattinson tá com uma colega de trabalho e que ele começa desabafando com ela, e depois ele mistura isso e a beija e tudo mais, eles quase transam ali, né. Tudo aquilo dali, você consegue ver você consegue se encaminhar junto com a aflição do personagem do Pattinson, né. Eu senti a agonia que o personagem estava sentindo ali naquele momento, na confusão da cabeça dele, muito pela direção, que é pelo ritmo da montagem, por Uhum. essa brincadeira nesses momentos em que eles estão pensando sobre o que poderia estar acontecendo, ou pensando o que o outro está pensando, Uhum. É, eu ia né. comentar isso também, a montagem é muito interessante, né, porque, e eu acho que é interessante porque ela também trabalha um pouco com a própria questão da memória e da imaginação, né, Uhum, porque memória e imaginação não é arquivo, né, então ela funciona mais por montagem, então é fragmento, sobrevivência, reminiscências, então a gente vê ali essa montagem que acaba sendo uma montagem moral em função do eixo principal do filme, né, mas é isso, a gente vê ele nessa angústia que ele tenta resolver e só produz mais angústia, né, que é a sim. reconstrução dessa Emma a partir de fragmentos, de hipóteses, de suposições, de Uhum, fantasias, de neuroses, e ele nunca vai alcançar essa totalidade, porque justamente é isso, é trabalhado no fragmento. sim. E é por isso, assim, eu gostei muito mesmo desse filme. Eu fiquei bem feliz quando eu saí da sessão, assim, eu bem surpreso, né, e tô muito interessado em ver mais trabalhos agora do Christopher, do diretor. Então É, e você estava falando de fragmentos e sobre a memória, e eu acho que é a ponte que a gente pode fazer exatamente para o próximo filme, né, que é a cronologia exatamente, da água, exatamente. que é exatamente sobre isso, né.
Sobre como você fez a citação da construção da identidade, apenas contextualizando inicialmente a Cronologia da Água, mas a Cronologia da Água é um filme que é uma adaptação de uma autobiografia da escritora, né, da Lídia Jakunovic, Acho não que é sei assim se que eu fala. corretamente com a pronúncia, né, ela que faz o roteiro, a adaptação do livro, né, o roteiro adaptado é da Lídia junto com a Kristen Stewart, as 2 vão fazer essa adaptação, e é sobre o filme é sobre essa pessoa, essa escritora, que passou por uma série de abusos, né, no seio familiar, abusos do pai, e como ela viveu ao longo disso, como ela está relembrando todos esses fatos e como ela constrói como isso condiciona todo o resto da vida dela, né. E quem ela é, e como ela vai se encontrar e como ela vai lidar com esses traumas, né. E tudo vai a partir desses fragmentos de memória, de lembranças, como algumas memórias são mais fragmentadas com as outras a partir dos traumas vividos, e como isso vai, eh, influenciando as decisões com as pessoas com ela se relaciona, com uma forma autodestrutiva que ela tem com a vida. Então é um filme que vai brincar muito na montagem também, no trabalho da Christian, Muito, muito, muito. com essa ideia de na montagem, na decupagem, M com essa mais questão até do dos que o drama. fragmentos muito mais que o drama, né. Porque é isso, o drama a gente vai acompanhar numa temporalidade ali, junto com os personagens, do que eles estão pensando no momento, do que estão imaginando que poderia vir a ser. No Cronologia d'Água, é uma autobiografia, são lembranças de histórias, que foram vividas há muito tempo e traumáticas, então são ainda mais fragmentadas por isso, né. E assim, o trabalho da Christine é o primeira direção dela, né, é surpreendente, assim, eu achei um trabalho incrível também. Absurdo. Assim, é muito comum você ter, quando atores se tornam diretores, eh, filmes que não são tão estilizados, na forma de uso da câmera, de uso na decupagem, na montagem. E esse filme, ele precisava realmente ser isso, pela adaptação de uma autobiografia que é dessa forma, né. Eu não li o livro autobiografia, eu não li essa Eu Cronologia também da não. Água. Mas, por ter a presença da Lídia e pesquisando um pouco sobre como é que foi a obra, como é que a obra foi recebida, então, assim, o trabalho de adaptação da obra passa muito com o peso das escolhas estéticas que a Christine tem, e a autoria dela se faz muito presente. E que eu achei incrível, porque em nível de produção, diferente da forma do filme anterior que a gente falou, do O drama, drama. que é um filme da A24, teve um marketing muito grande, teve uma distribuição muito maior, a cronologia não teve tanto isso. Não. Porque você tem e é uma escolha muito corajosa da Christian, porque ela tem um grande nome, né. Ela, por si só, é capaz de levar público para o cinema, mas ela começa a fazer escolhas, né, na sua carreira, e essa escolha em si mostra que ela queria assumir esse papel de produção Uhum. e fazer um filme em que ela pudesse realmente explorar, eh, essa adaptação, explorar recursos, narrativos, sem estar Estéticos. presa estéticos, né, sem estar presa a uma lógica de mercado. Porque é Sim, um filme que é zero mercado. sim. O drama, ele já é, por mais que ele tem escolhas interessantes, ele já é um produto mais pensado com cuidado, assim, para distribuição, e a cronologia da água não é. E eu fiquei quando eu vi o trailer do filme, né, eu fiquei com um pé atrás, porque isso já era claro que não era um filme tão comercial, mas eu fiquei um pé atrás por ser uma tentativa de filme que fosse muito focado em premiação, em termos de festivais mais consagrados, não festivais tipo Oscar, mas festivais tipo Cannes, Tem. né. O trailer me indica: "Nossa, será que ela tá tentando ir muito para essa linha?", mas
por mais que seja um tipo de linguagem mais, que se relaciona mais com esses tipos de festivais, eu acho que é um filme que realmente parte muito da adaptação, do que o livro pedia e que vem dessa sensibilidade da atriz. O que eu fiquei muito, muito feliz e estou muito empolgado em também ver mais trabalho da Kristen. Foram 2 filmes que eu assisti que eu fiquei: "Caraca, legal esse diretor, o Christopher, quero ver mais dele". A Kristen, tomara que ela produza muito mais, porque eu também fiquei muito interessado em vê-la nesse papel, sabe, de realizadora. Sim. E aí a gente pegando, né, essa relação do filme e sobre essa questão que a gente estava falando antes da identidade, né, no drama, que é uma identidade que é aparentemente estável, e aí essa ameaça dessa destruição ali, enfim. Na cronologia da água, nessa adaptação, a gente vê, eh, um pouco um paralelo nessa questão da identidade, mas meio que o contrário ali, né, um outro lado, porque, essa identidade ela é fragmentada, completamente fragmentada em função dos traumas e das experiências vividas e vivenciadas ali pela personagem, principal, que é a Lídia, né, e aí a atriz, eu esqueci o nome dela agora, mas ela tá É, a absurda também no Imogen Poots. isso, exatamente, absurda ela também. E é isso, e aí a gente percebe como essa identidade, essa subjetividade altamente ali fragmentada, né, ela encontra, busca encontrar essa forma de reorganizar a sua própria identidade, e ela faz isso, ela busca num primeiro momento ali através da natação, né, tipo Uhum. de Esporte. de lidar através do esporte e tal, mas a gente vê que ela encontra um caminho através da literatura, da escrita, né, e da escrita autobiográfica. Então, eu acho isso interessante, e aí pensando com o drama, por exemplo, que a gente falou lá no início, que é um pouco essa ideia desse passado lá da personagem da Zendaya, da Emma, que invade ali o presente do casal. Aqui a gente tem quase o contrário, né. A gente está vendo o presente ali, ela ali no presente tentando dar forma a esse passado, tentando Uhum. tornar esse passado inteligível para ela, né, como ela consegue transformar essa experiência que é uma experiência que marca ela e não marca só ela, marca a família dela também, né, essa vivência de abusos dentro do espaço familiar, e como ela tenta, eh, narrar isso, né, porque essa questão da narração é a questão também da elaboração desse trauma. Então como ela Uhum. consegue reencadear, reelaborar, como ela consegue narrar fazer fazendo ali naquele momento, dar um contorno para esse passado, né, dar um Sim. contorno para essa identidade altamente fragmentada, como aparece na própria montagem do filme, assim, né. E a É. gente então tem também Porque nesse a gente tem então também na cronologia da água, justamente essa questão, da identidade e de uma identidade que vai estar sendo, narrada, que vai estar tentando ser construída ali, né. A experiência do trauma é uma experiência que uma experiência de choque, né, de choques, então num ele é trabalhado justamente no fragmento, né, você não tem um acesso, completo a essa memória, né, você não vê essa memória na totalidade. Essa experiência por si só, ela já se fragmenta, até mesmo para poder ser, possível sobreviver a ela, né, digamos assim. E a escrita ela se torna esse momento, esse mecanismo, essa ferramenta de reorganização desse eu altamente fragmentado que a gente vê na personagem. Não é que essa autobiografia vai recuperar a verdade, porque é isso, né, uhum. ela a narração, a narrativa, ela não é uma verdade absoluta, mas ela é a forma que ela encontra de habitar essa experiência, de fazer essa experiência se tornar habitável, né, dela poder conviver ali com essa experiência traumática, né, essa vivência traumática que fragmenta o seu eu. Então como ela consegue ali, fazer com que
essa escrita se transforme em experiência. Todo esse fragmento, toda essa sensação, todas essas imagens, todas essas partes do corpo, né, que aparece constantemente, assim, na própria montagem do filme. Então, como transformar a dor em narrativa, como narrar essa dor para elaborar essa dor. Seria um pouco isso, assim, também, eu percebi um pouco, assim, no filme, né. Uhum. É o que eu ia falar sobre uma ligação entre as 2 personagens da Emma com a Lydia, né, a Zendaya lá no drama, com a Lydia aqui na cronologia. É muito o que a personagem da Emma passou até ela conseguir verbalizar ali naquela mesa, para pessoas que ela achava que era um lugar seguro, Uhum. todo esse processo de compreensão do momento do drama que ela passou, do conflito, do trauma que ela passou, é a jornada que a gente vê no filme da Cronologia da Água, né. Toda essa jornada dela lidar tanto com o distanciamento temporal, como o fragmento forçado pelo trauma, e ela vivenciar uma série de coisas, uma série de escolhas na vida dela, de buscar talvez relacionamentos que também fossem abusivos, tentar fugir de um relacionamento que talvez Abuso fosse de vícios. saudável, abuso, individual de vícios, né, então, toda essa jornada que ela tem até ela encontrar ali na escrita, na literatura, essa forma de se curar e de se expressar e de compreender, né, o que que ela passou. E aí o trabalho da Christian é impressionante, porque inclusive eu acho que, pô, na primeira direção dela, e não à toa ela ser uma diretora mulher, né, mas o primeiro trabalho dela, a forma que ela representa em tela o abuso, Nossa. é de uma perspectiva de quem é o abusado e não do abusador, como a gente costuma ver no cinema, Sim. né. E é uma crítica que você tem a muitos filmes clássicos, inclusive, que algumas cenas de abuso são como quase, voyeuristas, né, fetichistas. Uhum. Aqui tem uma das cenas, porque são várias cenas, na verdade, de abuso. É, o filme Mas todo é perpassado por esses fragmentos, porque é isso, é a memória sim, fragmentada que vai, que volta, que se reorganiza. perfeito. E tem uma cena em que, assim, que ela bota uma câmera em plongé, assim, pro alto do alto, e que você nem sequer vê o abusador. Né, é só a personagem da Lídia que tá em cena, e como você sente muito mais ali, o que a personagem tá passando, né. É um filme muito, muito indigesto de se É. assistir, porque, ele é muito doloroso. E a forma como, principalmente, o abuso é representado, cara, e tem uma outra cena que, acho que foi um momento que me deu um clique, porque uma coisa é uma mulher assistir, ou depois você pode explorar mais sobre isso, que eu sei como foi difícil pra você assistir, É, e eu ia outra falar coisa é isso um homem inclusive. assistir esse filme. Mas tem uma das cenas que eu falei: "Cara, olha como realmente essa direção, esse roteiro é incrível", porque acho que foi um momento que eu me senti, vulnerável como ela, e na insegurança que ela sempre vai sentir, como as mulheres geralmente sentem, que é o momento em que ela tá com o instrutor, o mentor, na verdade, dela, de literatura, né, que é o Jim Belushi, que faz o personagem, Uhum. que é um escritor consagrado nos Estados Unidos, e ele tá fazendo um laboratório com eles vão para um campo, e vão escrever lá, vão passar uma imersão de literatura, vão começar a elaborar um projeto novo, e tem um momento que tá todo mundo confraternizando, e eles 2 estão sozinhos no canto. E a cena vai começando, eles estão conversando, e durante o início, desde o momento que eles ficaram sozinhos, eu fiquei na mente: "Caraca, esse cara vai querer abusar dela. Esse cara vai querer fazer algum movimento, nesse sentido sexual em cima dela". E eu fui ficando aflito: "Caraca, vai acontecer, que momento vai acontecer? Que momento esse velho escroto vai fazer alguma coisa com ela?". Isso não acontece, na verdade, né. Ele é só de fato um mentor, ele só de fato tem um carinho, eles têm de fato uma admiração, uma troca artística. E quando isso acontece, depois que essa cena passa, eu fiquei: "Caraca, cara, olha quantas vezes isso não acontece", né. E como eu fiquei realmente imergido ali na visão da personagem, né. Como ela se sente
E como as mulheres se sentem, É, assim, porque eu então. é isso eu ia falar, assim, isso que você falou, essa sensação é uma sensação constante, assim, nas mulheres, né, de estar numa situação em que você, tipo: "Cara, que agora pode acontecer? Qual é o perigo?", assim, sabe, de cálculo mesmo da situação. Mas eu acho que só é possível, por exemplo, você só sentiu isso, porque isso acontece lá para o meio do filme, mais ou menos, né, e a Uhum, construção do filme te coloca um pouco nesse lugar, nessa sim. experiência da mulher, porque é isso, né, como você disse, muitos filmes mostram como se fosse, eh, um uma terceira pessoa vendo, né, situações de abuso, as experiências traumáticas do outro, mas essa câmera descolada, né, você tá assistindo ali. Acho que o que a Kristen faz como diretora nesse filme, é te colocar experienciando, vivenciando junto, né. Porque a gente assistindo, a gente começa a tentar montar esses fragmentos para tentar entender sabe, o que que é, qual é a sensação, o que que ficou, o que que não ficou, o que que se perdeu, né, tentar entender esse eu. E aí eu acho que aí você tem conta, aí você tem cai cai assim, né, cai a sua ficha de como é difícil. Porque quando você vê uma cena de abuso por fora, de fora, né, você fala: "Ah, é isso, é uma violência", né, você tem um distanciamento. E eu acho que a direção da Kristen Stewart, ela traz você para essa vivência, né. Uhum, Você fica atordoado, você fica perdido, você fica ansioso, você fica angustiado, você tá nesse lugar, né, ela te coloca sim. nesse lugar. Ela não ela não facilita, eu acho, né, ela não facilita, a percepção da experiência do abuso. Eu acho que ela não vou dizer que ela complexifica, porque é uma experiência traumática complexa mesmo. Eu acho que ela te introduz no que é o mais próximo da experiência, porque quem não tem essa experiência não sabe o que é. Mas eu acho que, esse filme da Kristen Stewart se aproxima muito te aproxima muito do que pode ser essa experiência, do que é essa experiência, né. Assim, você não tá descolado vendo, você tá imerso, assim, que é isso que ela vai trabalhar, né, como esses fragmentos, essa ruína, ela são imagens descontínuas, né, que não estão presente o tempo inteiro. Você vê isso no filme, né, com a personagem. Não está presente o tempo inteiro, por mais que ela esteja passando por esse processo de reelaboração, de reconstrução de eu, não é uma constante. Não, o trauma, o abuso, ele não existe ali, constantemente completo, né. Porque acho que também que se ele existir de forma, fixa, completa ali, ele anula completamente a subjetividade dessa pessoa, e aí é impossível você viver o tempo inteiro com essa imagem, com essa experiência inteira, né. Então, a memória mesmo, ela vai fragmentar, ela vai destruir alguns pontos, sabe, para você sobreviver a isso, e aí você vem tá ali, por exemplo, no casamento, aí depois vem um redemoinho ali, né, um refluxo, um novo fluxo ali, uma nova corrente, uma nova correnteza, e traz de novo uma lembrança, e traz um fragmento de memória. E aí eu acho que essa metáfora, né, e ou a própria analogia com a água, é isso, né, essa memória ela se torna fluida, e fluida com essas torrenciais em alguns momentos, com momentos mais de calmaria, Uhum, e que se você perceber, tipo, uma coisa que ficou muito assim pra mim, falei, tem um momento lá no determinado momento do filme que o pai aparece na praia, né, e aí, tipo, parece que morreu, sabe. E aí depois, tipo, aí você fala: "Caraca, ele morreu, né, então, tipo, tá, ele morreu, encerrou aqui", não encerrou, né, mas tipo,
Ela não convive mais com esse pai morreu, ela não vai mais conviver com esse pai. E aí depois ela já se reorganizou, já publicou o livro, já encontrou um relacionamento saudável, já teve filho e tal, e aí de repente o pai aparece na casa velho e sabe, Uhum. idoso pra ela cuidar dele, e aí tipo, cara, buf, Aham. sabe, tipo, não, mas na memória não estava assim, na memória a última coisa que mostrou foi ele lá precisando de uma Sim. respiração boca a boca, como se tivesse morrido afogado na água, né, enfim. Então eu acho que é um pouco disso, assim, sabe. Sim, E aí é isso, né, eu acho que a montagem que a Kristen Stewart faz do filme se aproxima muito do que é a memória, né, do que é essa memória que é fragmentada, que é sobrevivência, que é imagem descontínua mesmo, que a sim. gente E tenta reorganizar, né, a gente tenta é isso, porque, assim, você pegar uma experiência que você passou, assim, é impossível narrar exatamente, né, reconstruí-la exatamente como ela foi. Sobretudo quando são experiências traumáticas, né. sim, Aí, realmente é mais fragmentada ainda, é mais é fluido. é mais fluido e mais também enterrado, né, é que ali ela está nesse Aham. processo de escrita para reorganizar ali e na narração ela conseguir elaborar, né, na narrativa ela conseguir elaborar o mínimo possível desse trauma. Mas é isso, é um processo também de escavar, né, de escavar Uhum. ali e tentar juntar e justapor e: "Não, calma, vamos ver aqui". E eu acho que a Kristen Stewart consegue fazer isso muito, muito, muito bem com, a montagem do filme, com as Hum. imagens justapostas também, né, e com alegorias. E eu acho que isso traz a pessoa para dentro, mais para dentro, assim, mais próxima do que pode ser essa experiência, assim, sabe, do que Sim. se fosse uma cena, eh tipo, a câmera pegando as cenas de é o que você falou, cena mesmo, cena, assim, uma cena que mostre o abuso, a violência, não existe essa cena, né. Uma cena, assim, de um espectador vendo o abu não Uhum. existe, não existe. É porque o abuso ele não é o centro do o ato do abuso, mas sim a reação dela, o que que ela sofre, o trauma gerado pra ela. A experiência disso, né, o que E que quando você falou repercute. sobre a subjetividade, o que eu acho legal porque é engraçado falar sobre o roteiro, porque é uma autobiografia, são histórias reais ali. Sim. Mas a personagem da irmã, que também passou por abuso Aham. igual a ela, inclusive ela é uma irmã mais velha, Mais velha. É. e ela era abusada antes, né, e ela tem rumos diferentes na vida, ela tem uma reação diferente ao trauma sofrido. Ela sai logo de casa, ela abandona a casa, ela vai viver a vida dela, ela forma uma família mais cedo, ela aparentemente é estabilizada a nível social, do tipo trabalho, relacionamento, mas tão machucada quanto a irmã mais nova, que é a É, personagem da Lídia, dá né. pra perceber isso, né. Sim, totalmente. Então, são jornadas diferentes, reações que desencadearam de forma diferente na vida, né. Mas que elas são essencialmente a partir de uma mesma experiência, que é o abuso sexual do pai, né. Isso. Então, faz esse tem aparece esse contraponto ali, né. E a água é isso que você falou, e ela aparece também de forma não só, de forma figurativa, como você falou sobre essa fluidez do pensamento, dessa construção de estado, mas também de fato na vida dela, né, Da Lídia. como da Lídia, como na natação. Depois ela tem uma gestação que ela acaba perdendo o bebê e eles, eh, jogam no mar, Ali no tentam jogar no mar As as cinzas. cinzas, né. Então, assim, também é a forma parece de forma presente que é isso muito desse processo de escrita, né. Esse processo de escrita, você vai fazendo conexões de forma que fazem sentido, você dá essa materialidade a partir de uma forma subjetiva de como se relaciona com as suas experiências, suas memórias e suas vivências, né. É, e é isso, Então ela tá ali reconstruindo essa identidade dela, né, porque como a gente falou no drama, não é a o eu ele não é
A identidade ela não é uma essência, né, ela Uhum. é uma construção narrativa que tá ali, ela tá continuamente sendo reescrita ali pela memória, pelo esquecimento, pelo trauma, pela linguagem, né, tem lacunas, tem momentos em que voltam algumas coisas, algumas vivências mais presentes, em outros momentos não. Então, é isso, assim, eu acho que o filme trabalha muito bem a história, a memória, a subjetividade dentro da própria questão da narração, da narrativa, né, no caso autobiográfico aí. Mas a gente também vê isso, acho que no filme do drama, né, como a gente estava falando antes. Então, para além de Crepúsculo, Sim, a questão da história, da narração, né, mais do que história, mas da narrativa, da construção narrativa do sujeito, da identidade, é algo que está presente nos 2 filmes, né. sim. E 2 bons filmes, eu gosto muito dos 2, por isso que, assim, a gente vai lançar esse episódio aqui, vai sair, em junho, já não tá mais nem em cartaz, a gente pelo menos eu assisti em março. Mar Não, Maio, não foi? maio. Eu assisti em maio esses filmes, Maio. então assim, eh, mas são 2 ótimos filmes que, assim, eu fiquei muito surpreso, que eu fui assistir sem expectativa, e que eu acho que vale muito a pena a gente estar comentando ainda sobre eles, porque são 2 filmes que merecem muito ser vistos, assim, né. Sim. São 2 ótimos trabalhos. Bom, eu acho que é isso por hoje, né, Mariana? Eu acho que sim, esse episódio foi. Acho que foi agora, hein. Mas Sim, assim, né, foi. só um parênteses, assim, né, a título de curiosidade, muitas pessoas reclamaram de O Drama, né, quando o filme estava em cartaz e falaram: "Ai, o filme não é legal, tal, não sei o quê". E é um filme que surpreende, acho que talvez seja por isso Uhum. que essa quebra de expectativa não tenha sido lida como a gente se apresentou aqui por algumas pessoas, né. E o filme da Kristen Stewart, A Cronologia da Água, eu preciso comentar aqui também, o Ed sabe, né, como eu demorei para assistir, porque eu já sabia o que que era, Sim. qual era a temática, eu já sabia que era uma direção, feminina, com uma outra preocupação, com um outro olhar, de expor essa experiência, né, enfim. E eu relutei, assim, muito, muito, fui ver nos nossa, nem 48 do segundo tempo, eu já fui ver no acréscimo da prorrogação, porque eu falei: "Não, é importante pra gente poder ter esse episódio". Mas foi um filme que eu falei: "Cara, não vou conseguir, não vou conseguir", porque às vezes eu tenho essa, né. Tipo, algumas coisas eu não consigo assistir. Um exemplo de que a gente pode falar num próximo episódio, que a gente vai falar sobre Tela Brasil aqui, né, ou já adiantando, mas Carandiru tá disponível no Tela Brasil, né, o filme brasileiro, nesse streaming do governo federal, e eu assisto Carandiru até o momento que vai começar o massacre. Eu não consigo assistir a parte do massacre. Eu nunca assisti a parte do massacre. Caramba. Eu adoro, mas eu não consigo, eu tenho um bloqueio, assim. Então, um pouco com a cronologia da água, foi um pouco isso, sabe, tipo, eu lembro que eu falei para o Dudu, eu falei assim, "Vamos fazer a cronologia da água. Eu já li, eu tô lendo e tal, vamos", estou lendo críticas, né, não li o livro também. Uhum, Falei: "Mas vamos fazer, com certeza é incrível esse filme e tal, não sei o quê, lá-lá-lá". E ele: "Então vamos", ele comprou, né, Eduardo, comprou e uhum. tal, falou: "Vamos, vamos, então vamos juntar com o Crepúsculo, vamos fazer o episódio Crepúsculo e tal", 20 anos depois, sei lá quanto tempo depois. E assim, demorei, não conseguia, botava, ia, não i saía, comprava, não ia, e falei: "Não, gente", aí eu falei: "Não, agora vai, porque tem que ir, vamos encarar essa". E foi bom, assim, foi bom no sentido disso, dessa experiência, né, de perceber também como é possível abordar essa experiência traumática, acho que de uma perspectiva, assim, vou te dizer até mais próxima do que de fato é, né, do que talvez se eu ficasse mais assim, é um filme denso, acho que é pesado também, mas eu acho que eu ficaria mais incomodada dentro dessa perspectiva fetichista que é abordada, sabe. Como você falou, meio voyeurista, né, como Uhum. geralmente é abordado, assim. Então, apesar de muito doloroso, eh, eu acho que é talvez um pouco menos, assim,
do que ver, né, tipo, reproduções de cenas de abuso, assim. É isso, é um tema pesado. Sim. Bom, então com isso a gente encerra esse episódio. Muito obrigado pela sua audiência. De novo, assistam o Drama e a Cronologia da Água. No momento, acho que eles não nenhum dos 2 está disponível em No streaming, streaming ainda já não. saíram de cartaz, mas, serão distribuídos com certeza, então, o Drama com certeza com mais facilidade que a Cronologia, né, mas não tenho certeza que vocês terão também oportunidade para procurar e assistir esses filmes. É. Mariana, muito obrigado por hoje Obrigada, pela Ed. conversa. E a Muito gente se obrigado a todos vê vocês. aí. Vamos Então falar até a sobre outros próxima. filmes. Sim, isso mesmo. Um abraço a todos, muito obrigado. Beijo, gente, até a próxima. Obrigada.